Graça e paz, amigos, ouvintes e amigos telespectadores. Este é a programação da Igreja Intercontinental dos Milagres de Deus, programa denominado Atmosfera de Milagres e Escola da Vida. Meus amigos e meus amigos, você que me ouve, que me assiste de qualquer parte deste mundo, eu quero fazer um convite agora, porque na Igreja Intercontinental dos Milagres de Deus, neste mês, nós estamos no mês do Espírito Santo. É o mês da busca do Espírito Santo. E você vai perceber por quê. Porque eu agora, segundo a palavra de Deus, eu vou mostrar a necessidade de haver uma comunhão contínua, perpétua com o Espírito Santo. E eu vou dizer também quem é Espírito Santo, afinal de contas. Quais são os nomes do Espírito Santo que você pode encontrar na Bíblia? E quais são os símbolos do Espírito Santo? Olha, meus irmãos, a nossa igreja está muito avivada, está muito renovada. Hoje mesmo foi tremendo a busca, toda a igreja buscou a presença de Deus, buscou o Espírito Santo de uma maneira incontrolável. E é isso que precisamos, é isso que você precisa, é isso, se calhar, que Deus também precisa ver daqueles que dizem que o buscam. Mas vamos aqui agora à palavra de Deus, e eu convido agora aos caros amigos que abram as suas Bíblias, aqui no livro da 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 3. A Bíblia aqui diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, 1. E o amor de Deus, 2. E a comunhão do Espírito Santo, 3. Sejam todos convosco. Ou seja, este versículo da 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, um versículo tão pequenino em termos de palavras, mas cheio de poder, irmão. A dimensão aqui espiritual desse versículo é tremenda, porque nós encontramos aqui 3 coisas que nós precisamos. Primeiro, diz aqui que a graça do Senhor Jesus Cristo que esteja convosco, ou seja, o desejo do nosso Senhor, aqui através dessa mensagem do apóstolo Paulo aos Coríntios, é que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja consigo. Minha irmã, meu irmão, meu senhor e minha senhora. E você sabe o que é a graça de Deus? A graça do Senhor Jesus Cristo. Geralmente, quando se fala de graça, ou quando se falava antigamente, ainda hoje também é válido, geralmente, quando se fala da graça, refere-se a uma coisa bonita, uma coisa bem feita, uma coisa com postura, uma coisa com qualidades, uma coisa bem produzida, ou uma coisa próspera, etc. Quer dizer, são atributos que se dá a algo que tem uma graça. Mas aqui a Bíblia diz que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O que é a graça do Senhor Jesus Cristo? A graça do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, é tudo que você precisa. É a presença constante. É as pessoas olharem para si, verem algo diferente, ainda que as pessoas não te conheçam, ainda que você viaje para um país, para uma zona onde ninguém te conhece, mas se a graça de Jesus estiver em você, todas as pessoas dirão: não, essa senhora é diferente, esse senhor é diferente. O que será isso? Isso é a graça de Jesus Cristo. E não só isso, a graça do Senhor Jesus Cristo é que nos protege, é que nos livra, é que faz com que coisas boas aconteçam na nossa vida. Quando a pessoa tem a graça de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, o que era impossível passa a ser possível. A pessoa olha para problemas grandes como se fossem pequenininhos. A graça faz isso. Mas aqui diz que a graça do Senhor Jesus Cristo que esteja com todos vós. Número 1. 2. O amor de Deus também que esteja consigo. Quer dizer, Deus quer que o seu amor esteja comigo, consigo, com todos os meus amigos e minhas amigas que me ouvem, que me escutam neste momento. E se for a ver lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, o que diz lá? Que Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós. Ou seja, Deus deu seu Filho amado Jesus para morrer por nós de uma maneira incondicional.
Quer dizer, Deus não quis saber quem somos nós, como é que estávamos. Deus não quis saber se seríamos ou somos bêbados, pecadores, drogados, ou prostituto, ou traficante. Não, Deus não quer saber isso. Ele, sendo amor, porque Deus é amor, Ele mandou, sacrificou o Filho dele, Jesus Cristo amado, está lá em João, capítulo 3, versículo 16, para vir morrer por nós. Para que nós hoje, para que eu e você, para que vocês tenham salvação, para que vocês sejam salvos, e para que tenham a graça do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Deus mandou o Filho dele. Então, esse é o maior amor. E ninguém neste mundo tem maior amor do que este, de dar o Filho dele em prol de alguém. Então, a pergunta que se coloca é esta aqui. Será que você tem retribuído de forma equitativa esse amor? Será que você tem retribuído o amor que Deus tem por si, meu irmão? Será que você tem retribuído? Será que você ama a Deus do mesmo jeito que Ele te ama? Mas o que nós temos visto, infelizmente, é que Deus ama o povo, Deus ama as pessoas, mas as pessoas não retribuem. E como é que a gente vê que as pessoas não retribuem a Deus? Porque as pessoas, muitos não andam em obediência à palavra de Deus, não vêm para a igreja, não ouvem um chamado para a igreja, não se santificam, não oram, não jejuam. Então, meu irmão, se você quer retribuir o amor que Deus tem para consigo, e quem tem a ganhar aqui é você que me ouve, é você que me vê, nós que temos a ganhar, porque Deus nos ama, e a Bíblia, e Deus diz que eu, o Senhor, não mudo, Deus Ele é o mesmo, Deus é amor, foi amor, é amor e sempre será amor. E quem tem a ganhar somos nós, é você que move. Não, você tem que retribuir o amor que Deus tem por si. E como é que você pode retribuir esse amor? É servindo a Deus, entregando a sua vida a Jesus Cristo, vindo à igreja, orando, jejuando, lendo a Bíblia todos os dias, obedecendo a Deus, seguir os mandamentos, a palavra de Deus. Essa é a única maneira que você tem de retribuir o amor que Deus tem para consigo. E fala aqui outra coisa, outro terceiro aspecto, que é a comunhão do Espírito Santo esteja também com todos vós, com todos nós. Este aqui é o ponto fulcral. É aqui onde eu queria concentrar esta mensagem. A comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Olha, meus irmãos, Deus, Ele quer que nós vivamos em comunhão com Ele, em comunhão com o Espírito Santo. Deus, Ele já fez N promessas de derramar a presença dEle, o Espírito dEle nos nossos corações. Veja o que está escrito lá no livro de Joel, lá no capítulo 2. Diz que que nos últimos tempos derramarei o Espírito sobre toda a carne. Ser rico, ser pobre, ser branco, ser negro, não interessa. Deus promete derramar o Espírito dele sobre toda a carne, sobre todos aqueles que o buscam nos últimos tempos. Está lá no livro de Joel. E também vimos lá no livro de Ezequiel, que ele promete mais uma vez derramar o Espírito, tirar o coração de pedra e colocar um coração espiritual nas pessoas, encher do Espírito. E vimos aqui, agora aqui, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, que mais uma vez ele quer que nós vivamos em estreita comunhão com Deus, em estreita comunhão com o Espírito Santo. Mas aqui quando se fala de comunhão com Deus, meus irmãos, comunhão com o Espírito Santo, ressaltam aqui duas coisas muito importantes. Primeiro é o companheirismo. Comunhão também significa companheirismo. Se nós temos comunhão com alguém, logo somos companheiros. Se você é companheiro de alguém, logo tem comunhão. Se você tem comunhão com Deus, logo você é companheiro dele. Se você tem comunhão com o Espírito Santo, logo você é companheiro do Espírito Santo. Se você é companheiro do Espírito Santo, logo você tem comunhão com ele. Companheirismo. O que é companheirismo? Imagina lá, meu irmão, minha irmã. Da mesma maneira que você dorme com sua mulher ou com seu marido, passeia com ele, ou com sua amiga, ou com seu amigo, passeia, come com eles, dorme com eles, anda com eles, planeja com eles. Ou seja, você é companheiro, é companheira dos teus amigos, das tuas amigas, do teu marido. Do mesmo modo, o Espírito Santo, Ele quer que nós sejamos seus companheiros. O Espírito Santo quer que você seja companheiro dele. Será que você é companheiro do Espírito Santo? Você dorme com o Espírito Santo?
Você come com o Espírito Santo? Você anda com o Espírito Santo? Você trabalha com o Espírito Santo? Será que você é guiado pelo Espírito Santo? Será que você chama a presença do Espírito Santo na sua vida? Isso é muito importante, porque, meus irmãos, quem não tiver Espírito Santo como direcionador, como seu guia, eu posso dizer à vontade que essa pessoa está desgovernada, essa pessoa está desguiada, não vai ter uma boa direção. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus como nosso guia. Você precisa, não importa que ser crente ou não, ser pequeno ou grande, todos precisamos da direção do Espírito Santo, porque o homem sem Espírito Santo não é nada. E a propósito disso, podemos ver no livro de João. Se você me acompanha, pode ir comigo lá no Evangelho de João, aí primeiro no capítulo 14, versículo 16, que o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. E podemos ver também no livro de João ainda, aqui no capítulo 16 de João, no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 23, diz o seguinte: naquele dia nada me perguntareis, é verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, se você pedir o Espírito Santo, Ele promete aqui dar, e a sua alegria, o seu gozo será completo. E ainda aqui no 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, quando falamos da comunhão com o Espírito Santo, além do companheirismo, você tem que ser companheiro do Espírito Santo e não fazer as coisas à margem do Espírito Santo. Porque infelizmente o que temos visto hoje são pessoas que trabalham, que fazem as coisas sem a companhia espiritual do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo. Então o que Deus quer é que o Espírito Santo seja nosso companheiro, sejamos companheiro dele e nos guie acima de tudo. E também aqui o Espírito Santo é o nosso parceiro na evangelização. Para você que é pastor, que é obreiro, que é bispo, etc., fica a saber que o Espírito Santo é o parceiro na evangelização. Porque antes de nós foi enviado o Espírito Santo primeiro para a evangelização. E Deus faz a sua obra aqui neste mundo através do Espírito Santo. Então, ora, como é que poderá fazer a obra de Deus, que é feita pelo Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo? Mas temos visto aqui pessoas tentando fazer as coisas na carne, sem a direção espiritual do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um grande parceiro na evangelização. Então, quando há Espírito Santo, aonde a direção? Se numa igreja houver a direção do Espírito Santo, há tudo lá. Há libertação, há batismo no Espírito Santo, há cura, há tudo. Porque o Espírito Santo é tudo. Aonde há Espírito Santo é tudo. E onde não há Espírito Santo não há nada. Mas aonde há o Espírito Santo de Deus, há tudo. E também, meus irmãos, e podemos aqui também dizer que o Espírito Santo é um grande teólogo. Se for a ver, meus irmãos, na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 15, havia lá uma disseção que o Espírito Santo foi capaz de dirigir aos crentes a discernir aquilo que era mal e aquilo que era bom. Nos dias atuais, ainda hoje, o Espírito Santo, ele nos revela sobre as falsas doutrinas. Hoje em dia, há pessoas com falsas doutrinas. Então, se você tiver o Espírito Santo de Deus, ele vai lhe mostrar qual é a boa doutrina e agradável e qual é a má doutrina. Por isso que eu digo, o Espírito Santo é um grande teólogo. Mas, acima de tudo, irmão, mostrar que você precisa do Espírito Santo. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Todos nós dependemos do Espírito Santo. Você tem que dizer, meu Deus, eu não sou nada. Eu preciso do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo.
chorar pela presença do Espírito Santo na sua vida, como uma criança chora pelo leite da mãe, como um faminto precisa comer. É assim que nós todos temos que buscar o Espírito Santo na nossa vida, na nossa congregação, na nossa igreja, na nossa comunidade. Mas, meus irmãos, afinal de contas, quem é o Espírito Santo? Essa é a pergunta que muitos fazem. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. Se você for ver lá na Epístola de João, na Epístola de João, no capítulo 5, versículo 7, está lá explícito que os três são um: o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Ademais, meus irmãos, aquilo você pode ver lá em Gênesis, no capítulo 1, como também pode ver no livro de Jó, 26, capítulo 26, versículo 13, como também pode ver no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, a obra que o Espírito Santo faz, só Deus é que pode fazer. A obra que Deus faz, só o Espírito Santo pode fazer. Sabe por quê? Porque são a mesma pessoa. Deus, o Espírito Santo é Deus, é Jesus, etc, etc. E tem base bíblica. Pode ver na Epístola de João, no capítulo 5, versículo 7. Ou seja, quem recebe o Espírito Santo recebe a Deus. E se tem Deus, se tem o Espírito Santo, tem tudo o que precisa. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, tem tudo. Tem vida, tem saúde, tem salvação, tem prosperidade, tem saúde, tem tudo. E tem salvação, tem o discernimento, tem o conhecimento da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Dizer também que o Espírito Santo, meus irmãos, é por isso que quando você acordar, imagina lá você acordar de manhã, dizer assim: bom dia, Espírito Santo, me acompanha nessa jornada hoje, no meu trabalho, na igreja, me dirige, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem emoções, ele sente. O Espírito Santo tem personalidade. O Espírito Santo, meus irmãos, é uma pessoa. Há pessoas, às vezes, que pensam que pessoa é quem tem carne. Não, nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa, tem personalidade. É por isso que, meus irmãos, o Espírito Santo, ele fala conosco. Aliás, diz de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Diz assim o Senhor: eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e serei contigo. Quer dizer, Deus quer entrar. Ele quer colocar o Espírito dele. Então ele bate, ele chama. O Espírito Santo, ele fala conosco. E você pode ver isso no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7. O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. E está lá escrito no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Quando você está fraco, está abatido, está triste, está desanimado, está inconsolável, e você buscar a presença do Espírito Santo, ele vai te fazer forte, ele vai te consolar. O Espírito Santo nos ensina, nos consola. O Espírito Santo, meus irmãos, é tudo. Ele fala, ele é nosso Senhor, quer ser nosso guia. O Espírito Santo clama pelas pessoas, intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito Santo tem emoções, ele ouve, ele tem sentimentos, ele fala conosco. O mais importante aqui é que você, cara amiga, cara amigo, tenha um coração sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus. Então, o Espírito Santo tem Deus. Mas também na Bíblia, eventualmente, você pode lá encontrar alguns nomes do Espírito Santo. Por exemplo, no Velho Testamento é comum aparecer assim: o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. E no Novo Testamento, inúmeras vezes está escrito o Espírito de Jesus Cristo, ou o Espírito de Cristo, ou então o Espírito Santo. Isto aqui é tudo a mesma coisa. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, é tudo. São nomes que você, para você não ficar baralhado, que você pode encontrar na Bíblia. E também, como também poderá encontrar muitos símbolos na Bíblia. O Espírito Santo aparece na Bíblia simbolizado, por exemplo, como fogo. O Espírito Santo aparece também na Bíblia, meus irmãos, simbolizado como água. O Espírito Santo aparece simbolizado como vento. Lembra quando estavam reunidos ali os discípulos, cerca de 120 ali estavam reunidos, estava no livro de Atos, estavam reunidos quando o Espírito Santo apareceu. A Bíblia diz que é um vento veemente
impetuoso visitou. Línguas partidas como de fogo foram entre eles. Começou a falar línguas partidas como fogo entre eles. Então, são símbolos do Espírito Santo que nós podemos encontrar na palavra de Deus. O fogo, como também podemos encontrar o óleo, o Espírito Santo simbolizado pelo óleo, como também simbolizado pela chuva. O Espírito Santo simbolizado como a pomba. Veja, o Senhor Jesus Cristo, quando foi batizado ali no Rio Jordão, depois a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus Cristo em forma de pomba. Meus irmãos, é muito tremendo isso. O Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo João Batista. O Espírito nas águas. Em seguida, o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus Cristo em forma de pomba. O Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo. Fez a sua obra maravilhosa na terra. Quando ele retornava lá para cima, lá para o Pai, ele prometeu derramar, enviar-nos o Consolador, enviar o Espírito Santo para nós. Então, meus irmãos, é por tudo isto que na Igreja Intercontinental de Milagre de Deus, o Espírito Santo é o guia desta igreja, é o direcionador, é o companheiro, o Espírito Santo, é o parceiro no nosso trabalho de evangelização, é tudo o Espírito Santo. E nós estamos buscando o Espírito Santo na Igreja Intercontinental de Milagre de Deus como nunca buscamos. Por isso, você quer buscar o Espírito Santo? Venha participar conosco nos nossos cultos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Pai, por essa revelação. Que o Espírito Santo Teu continua me guiando, continua dirigindo a Igreja Intercontinental de Milagre de Deus. Assim como essas pessoas que me escutam agora, ou que me assistem também, que querem, na verdade, o Espírito Santo, foram tocados. Entra, revela essas pessoas, entra nos seus corações, dirija, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.